Acho que esse tema é muito fundamental. A gente está em meio a um processo de genocídio na Palestina, como a gente vem denunciando, a nível internacional, inclusive. Sou parte da Juventude Faísca, que em várias universidades vem lutando pela ruptura das relações das nossas universidades com Israel. Isso por quê? Porque a gente está falando de 77 anos de violência colonial de Israel contra os palestinos. A gente está falando que cerca de 90% do território da Palestina foi completamente bombardeado, né? Foi destruído com bombas, né? A única igreja cristã foi bombardeada por Israel, pelos sionistas lá em 2025, depois de toda uma perseguição imposta pelo Estado genocida de Israel aos cristãos. Além disso, a gente está falando de destruição de escolas, a gente está falando de destruição de hospitais, de casas, todas destruídas. São mais de 20 mil crianças e 10 mil mulheres mortas em Gaza, além de que a ONU contabiliza 70 mil palestinos mortos e pesquisas apontam que talvez esse número chegue a 300 frente às doenças, frente também à questão da fome. Além disso, queria também colocar uma imagem que são 21 mil crianças mutiladas pelas bombas de Israel. A pergunta que fica nessa situação é: como vocês se colocam como defensores da vida, defensores das mulheres, defensores das crianças, sendo que vocês reivindicam abertamente um genocídio e os crimes de guerra de Israel que afetam principalmente esse setor em Gaza? Pode começar. Vamos lá, zero tempo aí, por favor. Produção, isso pode ir. Bom, primeiro é interessante ressaltar aqui como essa coisa da linguagem neutra, ela é só um teatrinho, né? Que ele começou aqui falando em linguagem neutra para tentar acenar para a militância, mas como é uma linguagem que não está na língua portuguesa, ela é absolutamente inviável, ele continuou falando na linguagem normal, como deve ser. Então, em vez de, não é palestines que ele fala, é palestinos. Então, assim, aí ele muda a linguagem. Então, é só um teatrinho que eles fazem no começo ali, mas que não se sustenta. Em relação ao que acontece na Palestina, é interessante deixar claro que se tem algum erro por parte de Israel, eu não tenho problema nenhum em repudiar. Se Israel atacou algum lugar... 21 mil crianças mutiladas. Aí a gente tem que ver. Primeiro, foi deliberado ou não? Porque em guerras você tem pessoas inocentes que morrem. Por exemplo, no regime nazista, você teve diversas pessoas inocentes que morreram. Nem por isso a gente acha que foi errada a guerra contra Hitler. Ou você acha errado? Eu não acho. Então, da mesma forma, quando você tem uma guerra em Gaza contra um grupo terrorista que é o Hamas, me surpreende, inclusive, membros do movimento LGBT defenderem a Palestina. Na Palestina eles não estariam vivos. É a mesma coisa que o judeu defendendo o fascismo, é a mesma coisa que o negro defendendo a escravidão, é a mesma coisa que os frangos defendendo o KFC, que a barata defendendo o inseticida. Ou seja, LGBTs defendendo um regime islâmico que, nesse regime, eles não estariam vivos.